Noite. Boa noite a todos. Então, eu vou chamar o nosso convidado e depois eu faço as devidas apresentações. Vamos receber o Edu. O Edu chegou, não deu nem para apresentar, ele já chegou. Tudo bem, Edu? Oi, Márcia, tudo bem? Então não tem problema, a gente começa, depois as pessoas vão vindo, que eu e você somos assim, muito ansiosos, muito certinho, né? Cumprimos o horário. É, Então vamos conversando aqui. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante para o médico, tá? Não é mais segredo para ninguém, ainda por cima no meio da pandemia, que a imprensa cobre muito bem o mercado de saúde, né? Antes da crise no mercado editorial, nós tínhamos até várias revistas segmentadas de saúde. Então, o trabalho de assessoria de imprensa é uma das coisas que agrega valor à prática médica hoje. O médico que quer ser uma referência na sua carreira, ele tem que aprender também a se relacionar com a imprensa. Ele tem que aprender a passar a informação baseada em evidências. Ele não pode fazer especulações, ele não pode criar falsas expectativas. O tema da nossa live é este hoje. Construção da imagem, construção de uma boa imagem do médico com o auxílio de uma ferramenta específica que é a assessoria de imprensa. Eu tenho que confessar para vocês que eu gosto muito desse tema. Foi assim que a minha consultoria começou. Em 2005, Edu, aqui em São Paulo. Sabe o que bastava para você encher um consultório médico a tarde toda? Você colocava o doutor no programa da Kátia, que hoje está na Bandeirantes. Ela era da TV Gazeta. Uma tarde na Kátia de entrevista dava 1 mês de consulta. Você viu como as coisas ficaram mais difíceis para a gente? Hoje não é mais assim, doutor. Não é mais assim. Mas é só para você sentir a força da assessoria de imprensa. E o meu convidado, esse rapaz querido que está aqui, é o Eduardo Sobreira. O Eduardo é jornalista, especialista em mídias digitais, em marketing médico, porque ambos fazemos uma certificação em agência de marketing médico, coordenada pelo Vitor Jaci. Eduardo tem uma história de 12 anos já no mercado de comunicação empresarial. Ele já trabalhou em empresas grandes como Energisa, Sicoob, agências de publicidade. Ou seja, Dudu, eu quero te desejar boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Márcia, para todo mundo que está aqui com a gente. É uma honra para mim, uma satisfação enorme estar aqui com você. Nossa primeira conversa aí, nossa primeira live, né? A gente está fazendo essa certificação aí, mas a gente não teve essa oportunidade de trocar essa bola. Então hoje chegou o dia e eu estou muito feliz por isso. Que bom! Dudu, eu queria que a gente contextualizasse. Eu estou te chamando de Dudu porque eu assisti a sua outra live e sua amiga te chamava de Dudu. E todo Eduardo é Dudu. Eu me sinto super bem quando falam Dudu. Eu costumo falar que minha mãe, quando eu fazia as coisas erradas, ela me chamava de Eduardo. Então, Dudu é muito familiar para mim, então fique à vontade. Então, ótimo. Como eu me sinto íntima, eu vou continuar com Dudu. Dudu, não tem como escapar. Eu tô aqui em São Paulo, você tá em João Pessoa. Antes da gente entrar no assunto assessoria de imprensa, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo como é que foi a pandemia na tua cidade, como é que está o panorama hoje, como é que você está vendo essa situação aí, Eduardo? Vou te contar tudo. Antes eu só queria saber se a minha imagem está muito escura, porque para mim ela está parecendo bem escura. Olha, eu estou te vendo bem. Tá tranquilo? Então tá tranquilo, às vezes é só do meu celular mesmo. É nosso colega aí da certificação. Como é que você está vendo o Eduardo, Valesca? Eduardo está bem? Eu tô te vendo bem, o fundinho verde, blusa verde. Eu tô cheio daqueles anéis de luz, eu falei, não é possível que eu tô aparecendo aqui no escuro. mas deve ser a tela do meu celular. Vamos lá, se alguém vê alguma coisa diferente aí, vai me alertando aqui. É o seguinte, Márcia, eu tô no Nordeste, né, eu tenho esse sotaque mineiro, que vocês estão vendo aí. Eu sou um mineiro que moro em João Pessoa, na Paraíba. Sou nordestino já há 8 anos de coração. E esse período da pandemia, eu estive aqui, né, em João Pessoa. Foi um período que no início
assim como em todos os outros lugares, a gente levou um susto muito grande. Então nós ficamos, no início, nós não sabíamos muito bem como é que seria, e quando veio a questão do primeiro isolamento, e aí foi ficando cada vez mais duro, e veio a questão do lockdown, aqui a gente teve um respeito muito grande, sabe? A toda essa questão. Então as pessoas, a gente não teve altos índices de isolamento no lockdown, mas as pessoas respeitaram bastante, evitaram de ir à praia. Inclusive, a gente teve praia que foi fechada aqui. As pessoas evitaram de ir à praia, as pessoas estavam saindo só pelo necessário. Só que aí veio o relaxamento. E aí parece que as pessoas estavam com uma sede de ir para a rua, né? Então aqui, como em qualquer outro lugar, as pessoas foram para a rua, lotaram as praias, lotaram os shoppings, e aí agora a gente está vivendo aí uma realidade que o país todo vem começando já, engatinhando para viver, né, que é de um aumento, um possível aumento aí no número de mortes e de infectados, infelizmente. Então a gente está vivendo esse período aí, mas a gente teve um período bem pesado de isolamento, de lockdown, que a gente respeitou bastante aqui. E agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal, Dudu. Como é que você saiu de empresas, de agências de publicidade e decidiu trabalhar com marketing médico, que é a sua ocupação de hoje? Como é que foi essa transição? Por que foi? O que aconteceu? Como é que foi isso? Então, hoje eu sou um entusiasta meio maluco assim do empreendedorismo, porque hoje eu trabalho em empresa privada ainda. Então, durante o dia, eu trabalho o dia todo no Sicoob, que é como você mesmo disse aí, na hora que falou aí do meu histórico aí. Até hoje eu trabalho no Sicoob, que é uma instituição financeira, desenvolvo um trabalho lá muito bacana de marketing, na área de marketing também. E aí agora, quando nós entramos nesse ano, eu falei, cara, eu estou muito feliz no meu trabalho, eu estou muito bem no meu trabalho, mas eu quero fazer mais. Eu quero, nas 24 horas do dia que eu tenho, eu quero empreender. Eu quero desenvolver isso, é uma coisa que está em mim, e eu não tenho problema nenhum em estar na iniciativa privada, desde que eu possa empreender também. E aí eu comecei a fazer olhar para fora da caixa e olhar como é que estava o mercado. E aí eu comecei a ver o que nós sabemos muito bem, né? Você mais do que eu, até porque está mais tempo aí, que a gente tem um mercado que necessita muito de pessoas capacitadas para se trabalhar com o marketing voltado para o médico, né? Para a área de saúde como um toda, mas mais especificamente para o médico. E aí eu comecei a aprofundar nisso, estudar, e eu falei, cara, tem mercado e há uma necessidade de profissionais se especializarem nisso, para poder ajudar esses médicos. E eu comecei a ver, principalmente agora nesse período da pandemia, que eu acho que os médicos viram, alguns até tardiamente, né, a necessidade de entrar de vez para o ambiente digital, e muitos entraram despreparados, porque colocaram na cabeça que precisavam de estar a qualquer custo ali. E aí pelo menos eu particularmente, eu comecei a acompanhar muitos médicos e comecei a ver que eles precisavam de um suporte melhor. Precisam de uma assessoria para que eles possam chegar onde eles estão procurando, onde eles estão buscando. E aí juntei a minha vontade de empreender com uma oportunidade de mercado, e aí estou aqui hoje, né, fazendo essa certificação aí que você disse, no marketing médico. Eu já tinha trabalhado com marketing médico, mas em agência. A gente tinha clientes médicos. Mas não era uma agência de marketing médico. Era uma agência de publicidade que atendia médicos também. E aí hoje não. Hoje tenho uma dupla função aí. Durante o dia, eu sou Sicoob, instituição financeira. Aí à noite, finais de semana e horários de almoço, eu visto a roupa do marketing médico e vou empreender por mim. E é assim mesmo que começa, com um sonho, e a gente começa pequeno, porque é bom começar pequeno para a gente corrigir os nossos erros, corrigir o nosso rumo e vai crescendo. E eu desejo muito sucesso, e eu acho que os médicos aí na Paraíba vão ser divinamente atendidos, Dudu. Obrigado. Agora a gente vai entrar em assuntos
que a gente tem vários grupos médicos, e os médicos gostam, na verdade, depois a live ela se transforma em pequenas drops, pequenas pílulas que são distribuídas por esses grupos. Eles gostam da informação sintética, né? Resumida, é aquela falta de tempo clássica. A gente vai entrar nos assuntos com os quais eu acho que você e eu podemos colaborar, né, com os médicos. Então vamos voltar para a assessoria de imprensa. Uma coisa que, né, que é comum a mim e você, também já fiz, você está oferecendo esse serviço. Eu queria que você me dissesse, Dudu, como é que você encara isso? Desde que eu comecei a trabalhar com marketing médico, eu vi que anúncio não informa o paciente, não tem esse poder. Não tem uma pessoa assim que vê o anúncio de um médico e quer ir naquele médico. Não tem como. O paciente é muito mais elaborado. Ele é levado para o consultório pelo convencimento, pela razão, por uma tristeza, por uma dor. E como é que você acha que a assessoria de imprensa, Dudu, pode ajudar nesse caso? Então, ela vem para complementar esse trabalho de divulgação que você está falando aí, esse trabalho que alguns denominam como trabalho de marketing, publicidade, e muitas pessoas fazem confusão desses termos, apesar de serem termos diferentes, né? Mas vamos falar então, vamos usar o termo propaganda aqui. A propaganda, ela é completamente diferente desse trabalho de assessoria de imprensa. E eu entendo que a assessoria de imprensa, ela vem para endossar, para complementar esse trabalho de divulgação dos serviços médicos para atrair pacientes. Então, principalmente hoje em dia, a gente tem aí a oportunidade de se trabalhar o marketing digital para poder divulgar, né, os serviços do médico, as oportunidades da clínica dele, o posicionamento da clínica dele. E aí ele tem essa oportunidade, mas ele precisa de fazer isso tudo, paralelo a isso tudo, ele precisa de construir a autoridade dele. E a assessoria de imprensa, ela é uma ferramenta fundamental para criar essa autoridade para ele, numa velocidade até maior do que ele conseguiria fazer utilizando só o marketing médico, o marketing digital. Então, quando você vai na TV, isso é um endosso de que você é uma pessoa qualificada. Para as pessoas que estão assistindo, elas entendem que se você está na TV, se você foi chamado para a TV, você é uma autoridade para falar aquele assunto. Você é um médico reconhecido, né? Então, é muito importante estar na TV para que você acelere esse processo de criação da sua autoridade. Então, a gente teve agora, Márcia, tem muita gente que fala que a TV está em decadência, né? A pessoa fala assim, hoje em dia é internet, hoje em dia é tudo no celular. Não é, não. Mas a pandemia mudou isso. Não. A pandemia mostrou que hoje em dia as pessoas utilizam a TV para se informar. Né? Elas assistem os jornais. Então, seja da emissora X, da emissora Y, mas elas assistem o jornal. Então, agora, estar no noticiário... Fazia tempo que eu não via, Eduardo, alguém com vontade de ver o Jornal Nacional, de alguém ver o que o William Bonner ia falar. Fazia muito tempo que eu não vi isso. Olha, né? Eu vou te confessar que porque eu sou muito daqueles que assisto o que me interessa. Então eu ficava buscando no YouTube, ou buscava na Globoplay, alguma coisa que eu queria assistir. E agora, na pandemia, eu passei a assistir o jornal do início ao fim. Sim. Então, assim como eu, várias outras pessoas. E não só os jornais, né, de grande repercussão como o Jornal Nacional, mas a gente tem os jornais locais, que são muito importantes. E foram muito importantes, né? Estão sendo, nesse período agora da pandemia. Então, para o médico, num período como esse, né, principalmente num período como esse, estar no noticiário é fundamental e complementa o trabalho de marketing, de publicidade. Concordo com você. Agora, a gente tem que orientar o médico apropriadamente, Dudu, porque olha bem, o trabalho de assessoria de imprensa do médico, assim como o trabalho de marketing, ele é diferente, né? Ele tem as suas normas próprias, tem os seus órgãos reguladores, tem a resolução do CFE 1974 de 2011, que é o famoso manual de publicidade médica. Além disso, tem o Código de Ética Médica. E além disso, e a gente viu bem alguns casos na pandemia, tem o Código de Defesa do Consumidor, que até os promotores podem acionar um médico que inventa um tratamento para uma doença que não existe, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria te perguntar,
Como é que que cuidados você acha que o médico tem que ter na hora de contratar uma assessoria de imprensa, uma assessoria de marketing para ele? Pois é, Márcia. Você disse aí uma série de cuidados, né, que ele deve ter para que ele não tenha dor de cabeça, né, na hora que ele for ou buscar uma assessoria de imprensa ou se expor a imagem dele, seja até no marketing digital ou até mesmo na TV. Ele tem que realmente, por trás dele, tem que ter alguém que não tenha só o conhecimento técnico da comunicação, mas que tenha o conhecimento também da área dele. Então, por exemplo, um assessor que não conheça as regras do Conselho Federal de Medicina, que não saiba decorado o manual de publicidade médica, que não tenha todas essas informações, que não conheça todos os pontos que são importantes para a ética profissional, para a atuação profissional com a ética do médico, já começa a dificultar o trabalho, porque esse profissional ele pode ter ideias mirabolantes para colocar esse médico na TV e pode provocar um desastre na carreira dele, né? Então a primeira coisa é isso, é saber se essa pessoa ela tem esse preparo, né, com essas informações. Segundo ponto, que é muito importante, é saber se esse cara, se ele tem relacionamento com a imprensa. Porque muita gente fala muita gente acha, na verdade, e aí, Márcia, acho que você, assim como eu, nós saímos da faculdade aí num período onde estava tendo boom das assessorias, né? Todo mundo saía da faculdade de jornalismo, não mais para ser jornalista, queria abrir sua agência, né, de assessoria. E isso até porque a gente sabe que o mercado de jornalismo ele tem sido se tornado cada vez mais competitivo. Então as pessoas têm ido para essa área da assessoria. Só que não é tão simples assim, porque não basta conhecimento técnico, não basta você saber fazer um bom release, não basta você saber escrever muito bem, você tem que ter relacionamento com a imprensa. E aí o que essas pessoas começaram a fazer? Começam a enviar release, esses releases não são publicados, não geram pauta para o veículo, e aí o cliente fica altamente insatisfeito. Então, segundo ponto, saber se esse profissional tem relacionamento com a imprensa. Terceiro ponto, pede para ele te mostrar os resultados dele. Né? Quantas matérias ele já emplacou? Né? Quais são, se ele tem algum tipo de clipping, de alguma coisa que ele já fez, clipping aí, eu estou falando muito no jargão, mas se ele já tem aí um book com as principais matérias que ele conseguiu plantar, que ele conseguiu levar para a mídia, então pede para ele mostrar o resultado que ele já conseguiu. E por último, conhecer aí a realidade, a dura realidade dos nossos amigos médicos, né? Que não tem tempo, que é uma realidade difícil, corrida, então isso é fundamental também. E olha, que eu acho que os assessores de imprensa agora, médicos, ganharam em oportunidades, Dudu. Sabe por quê? Porque antigamente, para você marcar uma entrevista de TV para um médico, o médico parava de atender a tarde inteira, porque a TV era isso. A TV era a equipe se deslocar até a clínica, com 3 pessoas, enchia o consultório, e gravava. Às vezes o médico ficava sem atender a tarde inteira para aparecer 30 segundos no jornalzinho. Olha o que a pandemia fez. Tornou a TV a coisa mais fácil. O médico entra ao vivo de casa, do consultório, né? Ela facilitou as coisas. Ela simplificou. A pandemia tirou aquele ar sisudo da TV. Daí, a minha teoria pessoal é essa. As pessoas estão mais atraídas porque elas estão se reconhecendo. Elas estão em casa vendo a televisão. Eu acho que ficou mais amigável. Ficou mais fácil, na verdade, o trabalho de assessoria de imprensa. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha necessário fazer um media training no médico antes dele se expor? Ou algumas orientações bastam? Qual é a sua visão sobre isso, Dudu? Olha, eu acho fundamental essa questão, essa história, né, do media training aí, já não é mais o media training que a gente aprendeu a fazer quando a gente estudou, né, lá atrás. Hoje é completamente diferente. É o que você está falando aí. Hoje a fonte, ela entra da casa dela. E aí como que ele vai fazer? Ele tem um filho gritando ali do lado. Isso tem cada detalhe que ele não está habituado, né? Que isso não foi escrito em nenhum manual que tem pronto. Isso está sendo escrito agora.
Então, assim, essa questão do media training, ela é uma coisa que muda constantemente. Ela já mudou muito quando a gente teve a ascensão aí das redes sociais, né, das plataformas sociais. Então, isso mudou muito também. Hoje em dia, uma live é uma entrevista, né? Hoje em dia, um jornalista pode fazer uma entrevista por uma live. Então, não é necessariamente pela rádio, TV e os veículos que a gente tinha tradicionais. Então, o media training ele mudou muito. Ele é fundamental, Márcia. Ele é fundamental pelo seguinte: o profissional ele precisa de conhecer a realidade da imprensa por dois motivos. Um, para ele saber o que esperar desse trabalho, né? O que ele pode esperar de retorno. O cara também, ele não pode esperar, igual você disse aí. Antigamente ele dava uma entrevista, no dia seguinte estava lotada a clínica dele. Hoje a realidade é outra. Então, assim, ele tem que entender o que esperar, qual a expectativa desse trabalho de assessoria de imprensa. E o Media Training vai ajudar ele a entender o que a mídia pode oferecer nesse sentido. E as questões práticas também, né, de como se comportar, que mais para frente aí a gente vai entrar muito nessas questões de dicas para a gente poder dar uma questão mais prática, mas como se comportar, como se relacionar, enfim, para evitar constrangimentos e para que ele seja uma fonte aí permanente, né? Não seja a fonte de um noticiário só. Uma passageira, uma celebridade, um one hit single que fale só de um assunto uma vez na vida. É verdade. Pois é. Então, olha bem, eu acho que hoje a gente também, que faz esse trabalho, a gente tem que encarar o seguinte, são várias ferramentas juntas, o marketing digital, o marketing offline, né, que o médico faz toda hora, todo dia, ali atendendo nos seus pontos de contato. É tudo isso somado que vai gerar um resultado positivo, né? E a conotação que eu passo hoje da assessoria de imprensa é que ela é fundamental para gerar essa autoridade, que a gente falou lá no comecinho, ela colabora bastante para isso. Aí eu queria te perguntar, você acha assim, de uma maneira geral, quando um médico está concedendo uma entrevista, que cuidados que ele tem que observar para não cometer nenhuma infração ética? Porque o maior medo deles é de infração ética. Então, primeira coisa que ele tem que ter em mente é que ele não está ali para promover a clínica dele ou para promover algum serviço dele. Ele está ali para transmitir uma informação. Ele está ali como um meio de informação, né? Ele é uma forma ele está como tradutor do que a TV gostaria de passar, o que ele sabe e o que o telespectador precisa de receber de informação. Então ele é um tradutor ali naquele momento, ele é um meio, né, de informação. Então ele precisa de ter isso em mente. Ali não é para fazer comercial, ali não é para divulgar, ali não é para fazer publicidade. Ali é jornalismo, né? Ali é para dar credibilidade para ele. Então, primeira coisa é isso, ele tem a ideia de que ele está a serviço da sociedade. A segunda coisa, muita preocupação dele jamais expor o paciente. Ele pode contar casos, né? Ele pode contar N casos de clínica, sem expor o paciente de forma alguma, sem citar nomes, jamais mostrar imagem, né? Então, e também ter muito cuidado, Márcio, eu já vi muitos casos, que o caso que ele conta, às vezes é de alguém tão conhecido ou de um caso tão famoso, que as pessoas sabem do que ele está falando. Tem que ter muito cuidado, porque ele pode estar entregando ali, né? Entende uma celebridade, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, assim, não expor o paciente, não dar contato dele, porque ele não está ali para isso. Né? Então, nem é permitido que ele faça isso na entrevista. Então, não dá o telefone dele, não dá o endereço da clínica dele. Ele está ali para falar sobre determinado tema. Né? Ele está ali só para informação, para educação. Então, e jamais falar de condição de valor de consulta, de promoção ou de qualquer coisa que seja, porque não é realmente o momento para ele. Então, eu acho que esses pontos seriam os mais críticos, aí, os mais importantes. Tá. Então, já que a gente já entrou nesses pontos, Dudu, eu vou te passar
né? Quando a gente anunciou o tema, vários médicos encaminharam aqui algumas dúvidas e eu disse que você ia responder hoje à noite, né? Que bom. Tomara que eu saiba responder. E olha, que a gente Mas não se eu vai... não souber, eu estou aqui com Márcia, que sabe tudo dessa área, que vai me ajudar. Não, 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 não. Mandaram as perguntas para o Eduardo. Foram bem direcionadas. Olha lá. Uma médica do interior de Minas. De que cidade que você é de Minas? Eu sou de Juiz de Fora. De Fora, cidade grande de Minas. Nem Eu sou pequena. nascido e criado em Cataguases, é uma cidade menor. Mas eu passei minha vida quase toda, estudei em Juiz de Fora. Olha os nossos colegas nos prestigiando aí. Estou anotando tudo. Sei. Amigo, né? Então vamos lá. Tem uma médica aqui do interior de Minas, de Pompéu, que está te perguntando o seguinte. Eduardo, o médico pode divulgar durante as entrevistas preços de consulta popular, pacote de parto, plano de financiamento, parcelamento de honorários, desconto, promoção, que a minha cidade é muito pequena e o pessoal quer logo saber preço. Pode, Eduardo? Não pode, não pode, porque, como eu disse, não é a oportunidade para isso, né? Não é a proposta. Por isso que ele tem que estar bem consciente do que ele está fazendo ali, né? Qual é o objetivo dele estar ali, naquele local, e naquele serviço ali, né? Para que ele solicitou uma assessoria de imprensa. Então, ali não é o local, ali é só mesmo para ele transmitir o conhecimento dele, mas não falar sobre preço, condição de pagamento, nada disso. Automaticamente, hoje em dia, Márcia, e aí a gente sabe que é muito diferente, né, da época que eu trabalhei também com assessoria lá atrás, que era muito difícil, as pessoas participavam de entrevistas na TV e muitas vezes era muito difícil você saber quem era aquele médico, como encontrar aquele médico. Hoje em dia, quando eu vejo uma fonte na TV e eu quero seguir ela no Instagram, eu na mesma hora digito o nome dela e aparece ela para mim. Então, assim, se a pessoa tiver interesse em saber o valor da consulta, obter informação, ela vai procurar ele. Então, o mais importante é que ele passe autoridade, que ele passe confiança, credibilidade. Porque aí a pessoa vai procurar ele nas redes sociais e vai poder fazer esse tipo de pergunta para ele. Exatamente. Então, doutor, olha, melhor do que falar de pacotes para partos é falar dos partos, né? De como é que a gente pode trazer alguém ao mundo hoje. O momento é para isso na TV. Tem um outro aqui, Edu. Uma cidade também do interior do Pará. Uma TV me convidou para um programa feminino e solicitou fotos do antes e depois dos meus procedimentos. Eu posso ceder a fotografia dos meus pacientes ou vídeo das cirurgias para os meios de divulgação? Não pode. Não pode, porque ele vai estar expondo, ela vai estar expondo o paciente. E isso, pelas regras do Conselho Federal de Medicina, isso não é permitido. Então, mas eu vou mostrar só o braço, eu vou mostrar só o pedaço da orelha. Não pode, você está mostrando o paciente, né? Via de regra, é o paciente. Não importa se é um pedaço do paciente, é ele. Então, você não pode mostrar antes ou depois. Pode falar do resultado, sem citar nome, sem deixar entender quem é, mas você pode comentar o resultado, pode descrever como que a pessoa ficou. Use a criatividade, mas falar o antes de trazer fotos não pode. Isso mesmo, não pode não. Tudo que for expor o paciente, o médico tem que saber. Não pode, de cara, não precisa nem perguntar para o assessor. E não vai ter brecha. Agora aqui, tem outra do interior de São Paulo aqui. Como é que um médico não especialista, eu que acabei de me formar, pode ser apresentado numa entrevista de rádio? Então, essa aí é uma dúvida muito recorrente, né? Tem o não especialista que se preocupa muito com isso e tem o não especialista, ele pode tratar de qualquer tema, né? Ele, na verdade, depois que ele terminou a faculdade de medicina, ele pode ser convidado para uma entrevista, ele pode tratar de qualquer tema. Agora, ele não vai ser tratado como especialista, né? Ele ainda não tem nenhum tipo de especialização, não fez nenhum tipo não fez uma prova de títulos ainda. Agora, caso ele seja realmente um especialista de determinada área, tenha feito tenha prestado a prova de títulos,
ele pode, inclusive, ser tratado como ou nutrólogo, ou cardiologista, né? Ou ortopedista, a dermatologista. Então ele vai ser anunciado com a especialidade dele, vai poder falar do tema, enfim. Então, essa questão da denominação tem que ter muito cuidado. Se ele não tem a prova de títulos, né, se ele não fez a prova de títulos, ele não é especialista, não pode se denominar especialista. Isso, é isso mesmo. E eles têm duas maneiras. Ou você faz uma residência, né, no hospital para virar especialista, ou você presta a prova de títulos para a sociedade. Então, como ele diz aqui que ele acabou de se formar, ele pode falar sobre qualquer assunto, conjuntivite, corona, covid, alergia. Ele só não pode ser oftalmologista, né, alergista. Isso tem que ficar claro, é o médico que está falando, que está dando a opinião dele. Tem outra aqui para você, olha, que ajuda quantas a complementar. Perguntas, tá? Tem, que ajuda a complementar exatamente essa de cima. Eu posso ser identificado, Eduardo, como um especialista em medicina estética e medicina anti-age, que são duas áreas nas quais eu fiz pós-graduação? Então, Márcia, você pode me ajudar nessa daí? Me parece que estética e anti-age não é uma especialidade, né, médica. Não. Então, não é isso? Tô certo? Não são, então, não são especialidades. Pois é. Então, ele não pode ser especialista em estética, especialista em anti-aging. Não é dessa forma. Ele vai ser tratado, se ele não tiver uma especialização em uma área médica, né, ele vai ser tratado como doutor fulano de tal, que está falando sobre anti-aging, está falando sobre a estética, né? Então, eu acredito, eu estou certo? É isso mesmo? Tá? Não, é isso mesmo. Porque assim, além da resolução de publicidade médica, tem uma outra resolução que regula as especialidades médicas e suas áreas de atuação. E por fora, o mercado também vende vários cursos de pós-graduação para os médicos. Então, eu acho que é isso que às vezes causa uma confusão. Uma pós-graduação em anti-age, em estética, em ortomolecular, mas quando ele vai para o conselho explica direitinho para ele. Você tem a pós-graduação? Tem, mas você não é especialista em medicina estética, medicina anti-age, medicina ortomolecular, porque essas especialidades não existem. Não existem. Agora, sim, o dermatologista, o cirurgião plástico, eles realizam procedimentos estéticos. É bem diferente. Eles não são especialistas em medicina estética. Né? Tem uma diferença aí de conceito. Sim, isso aí. Acho que ficou claro. Aí tem aqui uma outra pergunta de um médico que está mais adiantado esse. Eduardo, você acha que vale a pena investir no press kit digital para enviar para os veículos de comunicação aqui da minha cidade? Então, eu vou falar uma opinião bem particular, Márcia, de atuação profissional. Eu não gosto muito dessa questão de press kit, a não ser que você tenha um assunto que esteja realmente diferenciado para poder chegar até a imprensa, né? Então, eu já vi muitos médicos falarem o seguinte: eu estou chegando na cidade e quero me anunciar, né? Quero fazer um press kit para falar que eu estou chegando na cidade. Não é essa estratégia, sabe? A imprensa não vai noticiar que você está chegando na cidade, né? Vamos achar uma oportunidade bacana de divulgação, e aí sim, se você tiver adquirido um equipamento que seja revolucionário, que vá trazer algum benefício para a sociedade, a gente não vai transmitir a informação do equipamento como diferenciação para aquele médico, mas a gente vai falar do benefício para a sociedade daquele tratamento, como um tratamento inovador. Então, se tiver alguma coisa por trás, aí sim. Geralmente, os médicos chegam com proposta para a gente de fazer um press kit sem saber o que falar, né? Ele quer fazer um press kit. Então, assim, press kit, eu acho que a gente tem que realmente levar para a imprensa o que a imprensa tem interesse em receber. Por isso o trabalho do assessor é muito importante. Porque o assessor sabe o que é importante para a imprensa. E aí, hoje em dia, Márcia, a gente tem que estar muito ligado, nós que trabalhamos nessa área, nós temos que estar muito ligado no que está acontecendo, né? Então, por exemplo,
Hoje, uma celebridade fez um procedimento que deu alguma complicação e aquilo causou algum transtorno para ela. Isso amanhã, toda a rede social, todos os veículos vão estar falando sobre isso. Então, se esse médico é daquela área, aí sim, você tem uma oportunidade, não para mandar um press kit, mas o seu assessor, que tem relacionamento, por isso que tem que ter relacionamento. Se não tiver relacionamento, não funciona. O seu assessor, ele está nos grupos de WhatsApp dos produtores de TV. Ele está nos grupos de WhatsApp dos apresentadores. Porque, assim como os médicos, né, que estão sempre juntos, são sempre trocando essas informações, nós também fazemos isso. Os jornalistas estão sempre também. Nós sempre andamos juntos, nós sempre, em eventos, nós sempre estamos juntos conversando. Então, assim, há um relacionamento de jornalista para jornalista. Então, se tem essa oportunidade, eu já vou como assessor, já vou falar, isso aqui dá para o doutor Eduardo. Então, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem para o produtor, né? Geralmente, eu vou mandar só para um veículo, para que ele possa ter exclusividade, e aí eu vou oferecer para ele, como amigo. Mas isso eu vou fazer como assessor. Porque se é muito importante também, desculpa eu me estender um pouco mais, mas é para tirar essa dúvida, muito importante que isso seja feito pelo assessor, porque o próprio jornalista não recebe bem quando ele recebe isso do médico. Porque, na verdade, ele entende que está havendo uma quebra aí na relação, e aí ele receber isso do médico não é um relacionamento que ocorre, né? É até um pouco antiético o veículo tratar direto com a fonte. Então, os veículos, eles dão preferência a tratar com o assessor. Então, eu já vi muitos casos, Márcia, que o assessor é um facilitador, né? O médico Exatamente. Eu já vi muitos casos do médico, no final da entrevista, pedir o WhatsApp do apresentador. E isso gera um constrangimento, porque nesse caso que eu vi, o apresentador negou. Ele disse que não poderia dar o WhatsApp dele. Então, assim, é muito importante que o assessor também oriente o seu assessorado de que a relação é veículo-assessor. Não existe essa relação. Quando precisar de uma fonte, eles vão procurar o assessor para solicitar. Não essa orientação é muito necessária mesmo. E até porque, em alguns casos, e eu já passei por isso, que foram muitos anos de assessoria de imprensa, isso pode dar errado e o assessor é que tem que consertar depois, né? O médico foi procurado diretamente ou ele procurou diretamente o veículo, a matéria saiu com uma informação errada, mas na hora de resolver, o médico descobre, para e pensa e se depara. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Vou falar com quem? Com o editor para resolver, com o próprio jornalista, com o repórter? Como é que eu peço uma reparação da informação que não foi apropriada? Aí eu, como assessora, dizia, mas eu nem sabia que você tinha dado essa entrevista, né? Eu nem sabia, eu nem te orientei a respeito disso. Na verdade, eu nem sabia. E esse é um hábito que a gente vai cortando, a gente vai explicando para o médico e vai cortando. Quer ficar bem protegido? Deixa o seu assessor definir o que é pauta para você, o que não é pauta para você. Nesse aspecto, eu acho que o assessor de imprensa tem a mesma função de um advogado. O Eric tá dando boa noite pra gente aí, Edu. Vamos dar boa noite para ele. Eric, já falou antes tarde que nunca, é isso aí. Muito bem, Eric. Mas ainda tem muita informação aí pra gente trocar ainda. Então, é muito importante mesmo explicar para o médico como que se dá essa relação de veículo, até para a própria proteção dele. Edu, e como é que você vê aí na sua cidade, em João Pessoa, a participação dos médicos nos veículos de comunicação? Tem um jornal maior? Como que é o nome do jornal maior? Tem o jornal local? Onde que eles estão? Como é que está isso em João Pessoa? Olha, aqui, Márcia, eu estou assim, muito empolgado com essa minha fase empreendedora que eu te contei, porque aqui a gente não tem quem trabalhe o marketing especificamente para o médico. Específico para o médico. Aqui a gente não tem. Então, nas TVs aqui, né, nos veículos de comunicação, a gente tem os mesmos médicos que são chamados sempre. Por quê? São médicos que deram certo e vão ficar ali
para sempre. E não tem uma assessoria específica para médicos para poder fazer uma renovação, para preparar uma fonte, oferecer uma fonte bacana. Então aqui funciona muito. Eu não sei se é o mesmo formato, né? Geralmente esses grandes jornais, os jornais locais, têm esse padrão. Mas aqui a gente tem muito aquelas colunas semanais. Então, durante a semana tem a médica doutora X que vai falar sobre saúde da mulher. E aí toda quinta-feira ela é chamada no jornal. E aí ela é chamada para falar sobre aquilo. Essas vagas fixas, que ele passa a ser até uma parte da equipe do jornal, né? Ele é contratado da TV para poder estar ali toda quinta-feira como colunista. Isso aí é o ouro, né? É o mundo, é o melhor dos mundos. Todo médico sonha com isso. Mas é muito difícil de conquistar esse espaço. Então, até que você conquiste esse espaço, você tem que namorar com o veículo, né? Você tem que mostrar que você é uma fonte preparada, né? Por isso é muito importante buscar o assessor, se preparar para que você passe a ser convidado, passe a ser oferecido, né? Oferecido no melhor dos sentidos, né? Parece um produto, mas para que você passe a ser ofertado como fonte, para que você passe a circular ali nos noticiários e a imprensa passe a te perceber como uma boa fonte. Porque aí, quando tiver uma vaga numa coluna, ela vai falar, poxa, o doutor Eduardo fala muito bem. Ele é uma fonte que sempre quebra nosso galho. Então, é uma pessoa que serve para estar aqui na bancada com a gente. Então, aqui a gente tem aqui em João Pessoa, assim como na Paraíba, né, como um todo, a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Eu tô assim, sedento para começar a garimpar essas pessoas e ajudar essas pessoas, porque a gente ainda tem os mesmos médicos que são chamados para falar sempre quando o assunto é medicina, né? São as mesmas fontes. Que bom. E o nosso colega Eric está lembrando aqui de uma coisa muito importante também. É porque o médico tem que entender que o assessor de imprensa não é uma secretária que recebe um telefonema, né, do veículo, agenda entrevista, combina a hora, combina o estacionamento, combina a roupa. Ah, não pode ir listrado? Ah, o senhor leve também leve uma maquete para dar um exemplo. Não, o trabalho não é de secretário. Tem todo um alinhamento antes. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos com uma nutróloga que ela tinha ódio dessas dietas da moda. Ela pessoalmente, e passou para mim também isso. Então, assim, esse tipo de demanda que eu recebia da revista, o que a doutora acha de suco verde? Não, ela não acha nada. Ela não opina, ela não fala, ela não se manifesta sobre esse assunto. Ela tem uma outra linha bem definida de trabalho e temas sobre os quais o médico se manifesta ou não se manifesta. Até mesmo nessa questão da celebridade, por exemplo, que como eu estou em São Paulo, um grande centro, eu já lidei com clientes que atenderam celebridades. Então a gente faz até um trabalho dentro da clínica para as meninas não ficarem pedindo autógrafo, resguardarem também a privacidade deste paciente, né? Porque o sigilo médico, ele também é estendido à equipe do médico. Né? Você não pode ficar contando o que o Janequine tem, por que ele veio aqui na clínica. Né? Por exemplo. A gente alinha isso com a equipe e alinha também com a TV. Então, por exemplo, estamos comentando, deixa eu ver, hoje o Maradona morreu, né? Então tá, aí vão pedir uma entrevista para o teu cardiologista, que ele morreu de ataque do coração, apesar de ter operado o cérebro antes. Mas não tem relação de causa-mortes. Então, assim, ele não vai poder opinar sobre a situação do Maradona, porque ele nunca atendeu o Maradona, né? Nunca examinou, nunca teve nenhum contato próximo. Então ele vai falar, olha, se você orienta o médico e orienta o pessoal da TV. Você fala, de uma maneira geral, o meu cliente vai explicar que essa doença cardíaca é assim, assim, assado. E para o cliente também, não cite o Maradona. De uma maneira geral, né? Você vai falar isso, isso e isso. Então, é um trabalho mesmo realmente de alinhamento e de costura para as entrevistas darem certo. E que o médico, na verdade, ele não percebe muito, ele só percebe quando dá errado. Quando há o risco, né? E a gente vê muita entrevista dando errado. E
Isso que você está falando aí é muito importante. E eu acho que é um papel nosso também, Márcia, sabe, de informar ele que o nosso trabalho é bem complexo. Nosso trabalho não é um trabalho de secretária, né? A gente não fica ali, até para ele poder valorizar um pouco mais, né, o nosso ofício, e não é um trabalho simples de simplesmente anotar, né, um agendamento de entrevista. E isso que o Eric falou é muito importante. Eu já vi casos, não aconteceu comigo, ainda bem, mas eu já vi casos de assessores que, assim como você disse aí, a nutróloga não gostava das dietas da moda, e aí era um médico também, e aí ele foi no programa, e aí a entrevista era sobre uma linha de tratamento que ele não tinha muita simpatia pela linha do tratamento. E aí, Acontece. durante a entrevista, ele começou a querer deturpar, a desviar a pauta da apresentadora. E você, jornalista, você sabe como que o apresentador acha isso a pior coisa do mundo. E aí, o que aconteceu? Esse cara, esse médico, ele foi para a geladeira da emissora. Ele nunca mais foi chamado e provavelmente não vai ser chamado para nenhuma outra emissora. Então tem que ter muito cuidado. Esse alinhamento prévio é fundamental. Tem. E tem alguns momentos que é muito decisivo que o assessor de imprensa tem que estar junto. Por exemplo, eu já acompanhei alguns clientes em entrevistas para o Fantástico e a gente sempre explica, olha, tá vindo um jornalista extremamente experiente, é o jornalista do Fantástico, a tua entrevista começa na hora que a gente cumprimentar ele. Então, nada inconveniente pode ser dito, nada de desagradável, nada que comprometa. Nada que não possa ser revelado pode ser dito, mesmo antes de ligar as câmeras, né? A gente também já viu muito disso, muito vazamento, muita coisa, porque na verdade o jornalista começa a te entrevistar na hora que você entra, apertou a mão, começou, né? Até aquela conversinha que tem ali antes, ele tá tirando uma outra pergunta que ele vai te fazer de surpresa. É um trabalho grande de preparação do médico. Muito. Querer se relacionar com a imprensa é um aprendizado. É um aprendizado. É um degrau que você tem que estar preparado para subir. Eu queria agora, Eduardo, que você tentasse sintetizar o que a gente conversou, porque o médico adora isso, e listasse para os doutores as principais, as dicas fundamentais em relação à assessoria de imprensa. Doutor, 1, 2 e 3. O que você destaca da nossa conversa? Vamos lá. Primeira coisa, primeira dica para um médico que está querendo investir aí nesse campo aí da assessoria de imprensa e contratar um profissional. Antes de contratar um profissional, tenha em mente que você vai ter que ter disponibilidade. Você não vai precisar de desmarcar as suas consultas para poder, não necessariamente desmarcar suas consultas, mas você vai ter que estar disponível, né, para poder atender a imprensa. Né? Não é o inverso. Não é a imprensa que vai tentar se enquadrar no seu horário. É você que vai se enquadrar no horário da imprensa. Então isso é fundamental. Segunda questão, pontualidade. Eu acho que, de tudo, a questão da pontualidade é o mais importante. Porque quando a gente estava até falando sobre o alinhamento prévio da entrevista, quando o médico chega antes da entrevista começar, ele consegue ter uma orientação de qual câmera ele fala com o público, qual câmera ele vai olhar, quando ele vai olhar para o entrevistador. Ele tem orientações técnicas que isso varia, não tem uma regra, isso varia de cada TV. Então é muito importante, né, ter essa pontualidade, chegar antes. Questão da aparência, eu acho que é fundamental. Né? Eu já vi casos de... você tem que saber muito, e aí o assessor, por isso o assessor também é muito importante, o assessor tem que conhecer muito a linha do programa, porque eu já vi programas que eram extremamente formais e o entrevistado foi com uma roupa que parecia que estava indo para uma festa de carnaval, porque, né, não era nem um médico, mas eu já vi casos de que ele estava indo parecia que estava indo para uma festa, né, informal, de família. E aí não casa com o perfil do programa. Né? Então, a aparência é fundamental. E não só a aparência quesito vestuário, mas a questão de barba, cabelo, tudo isso tem que estar muito óculos, né? Óculos limpo, então tudo isso influencia. Imagina um médico com óculos sujo, não combina, né? Então tudo isso. E eu acrescentaria aí
além desses três, eu acho que a questão da comunicação, tá? Eu acho que o médico, quando ele se propõe a entrar para esse ramo do marketing, ele tem que entender que ele não é só mais médico, ele é um comunicador agora também. Então, Isso. eu acho que a gente fala muito no nosso jargão, ô Márcia, a imprensa pede para a gente uma fonte que renda, né? Eu quero uma fonte que Uhum. vai render. O que quer dizer isso? É o entrevistado que vai articular, que vai interagir com o entrevistador de modo que vai ficar sonoro, vai ficar uma coisa dinâmica, né? Não vai ser aquela conversa, aquela entrevista seca. Eles vão trocar uma bola. Então, esse é o entrevistado que rende, né? A mídia adora isso, a imprensa adora isso. Adora. Pois é, e aí eu acho e por último, eu acho que quando você, outra coisa fundamental é que você tenha consciência de que não é um trabalho da noite para o dia. Ele é um trabalho que demora para ter resultado, tá? É um trabalho de formiguinha, você vai conquistando espaço muito lentamente, não é contratar um assessor e no dia seguinte estar no Jornal Nacional. Não é assim que funciona. Então tem que ter muito cuidado. Seria isso, assim, um resumo. Não, é bom a gente sintetizar depois, né, nessas suas dicas finais. E eu queria te perguntar, Eduardo, da vida agora. O que você está acompanhando, todas essas vacinas para a Covid? Qual é a sua expectativa em relação a esse tema? Você acha que o velho normal vai voltar ou que o novo normal vai se estender? Primeiro Eu em quero ser relação às vacinado. vacinas. Eu quero ser vacinado quanto antes. Eu Eu estou também. doido para ser vacinado. E, e eu sou uma curiosidade minha, eu sou micareteiro, eu adoro carnaval, eu adoro multidão. Então eu estou doido para ser vacinado para voltar para o meu carnaval. Mas eu acho, Márcia, que depois do que nós vivemos, nós nunca vamos ser os mesmos, né? Profissionalmente, pessoalmente. E aí, eu estava até conversando com um amigo outro dia, que quantas vezes, Márcia, eu me desloquei daqui do Nordeste para ir em Brasília, participar de uma reunião de 2 horas, eu saía, ia na véspera, dormia em hotel, aí no dia seguinte eu ia para uma reunião de 2 horas, quando era tarde eu pegava um voo demorado, chegava de madrugada em João Pessoa, e hoje, Márcia, eu faço a mesma reunião Né? pela internet Para quê? sem nenhum prejuízo de comunicação. Qualidade. De Uhum. qualidade. Então, pois é. Então, assim, eu acho que depois disso nós nunca mais seremos os mesmos, sabe? E eu acho que a questão da educação mudou muito. Márcia, eu nunca dei valor ao ensino à distância, né? E olha que eu sou uma pessoa de comunicação, uma pessoa de tecnologia, e eu não dava valor, eu valorizava muito o contato humano na educação. Hoje, eu estou fascinado pelos cursos online. Eu tenho Eu aprendido também. muito. Eu tenho aprendido muito. Então, eu acho assim, O professor, que é professor mesmo, ele se dedica muito mais, ele se envolve com você fundo, né? Profundamente. Então, assim, para mim não existe um novo normal e não existe um velho normal. Para mim existe uma transformação, né? Nós evoluímos em muitos aspectos e eu acho que vai vir uma coisa muito positiva aí, que não é nem velha nem nova, ela foi uma necessidade, sabe? Que algo que precisava, tinha que acontecer. Eu até brinco, eu falo que o corona, ele acelerou aquilo que já ia acontecer mesmo. Então, a telemedicina era uma coisa que já tinha que ter sido regulada. Não foi, teve que ser regulada às pressas, né? Essa coisa da educação online, de vários especialistas usarem esse meio, das crianças também poderem estudar assim, dos adolescentes também estudar assim, é algo que tinha que acontecer e foi acelerado. A digitalização do pagamento, né? Dentro das clínicas, assim, as secretárias têm um pouco de medo. Não, tem os recibos para encaminhar. É algo que já ia acontecer e aconteceu agora em função do corona. Corona apressa as coisas. Corona acelera as coisas. E eu tenho uma amiga, e até a Karina, que a gente fez uma live aqui, que você viu, que ela disse que a pandemia é um chamado. E cada um entende o seu chamado da forma como bem lhe provier, né? Da forma como quiser.
Eu concordo muito com isso, não teve só coisas ruins. Eu acho que dentro da nossa área também, os médicos precisavam voltar mais um pouquinho para a biossegurança. Passava muita coisa despercebido, muita coisa ali devagarzinho. E o brasileiro aprendeu a lavar a mão, né, Eduardo? Porque o brasileiro não lavava a mão. Né? O brasileiro não lavava a mão. Essa é a verdade. Então agora, se não lava, pelo menos passa álcool em gel. Então já é um caminho para prevenção. Eu sou assim, sou atleta, esportista, né? Então, adoro academia. E aí eu tô agora na academia. E aí eu agora higienizo tudo. E eu falei, gente, como que eu era porquinho antes? Porque antes eu não higienizava dessa forma, entendeu? E não era coronavírus, mas eram N vírus, né? N bactérias, né? Então, assim, como que a gente não fazia o básico, né? E agora a gente aprendeu a fazer o básico, né? Olha, Eduardo, eu fiquei muito contente com essa conversa. Eu desejo muito sucesso para você, né, nesse início de empreendedorismo, nessa sua ideia, que você aposte nela mesmo, que você invista seu tempo, seus recursos. Eu acho que João Pessoa merece, e depois eu quero que você estenda isso para Paraíba. A Paraíba merece, né, um trabalho médico de qualidade. Médicos que possam se expressar, que possam contribuir com a sociedade, mas respaldados por bons profissionais. Eu acho que realmente é uma coisa necessária na nossa sociedade. E eu fiquei muito satisfeito também, desculpa te interromper, mas fiquei muito satisfeito também de participar dessa conversa. Você é uma pessoa que eu aprendo muito todo dia, né? A gente está fazendo essa certificação e cada vez eu aprendo mais. E sabia que hoje eu iria também sair daqui com bastante conhecimento. Então eu estou muito feliz mesmo. E foi ótimo. Não porque o melhor do marketing são sempre as relações humanas. A gente tem que lembrar isso para o cliente e tem que lembrar da nossa vida, né? Você não faz com a intenção de vender, você faz com a intenção de conhecer pessoas e a venda é uma consequência. A mesma coisa, a gente se relaciona para conhecer as pessoas. E o conhecimento, o ganho, a vantagem é uma consequência, na verdade, lá no final desse relacionamento estabelecido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, vou deixar tudo direitinho e amanhã eu te mando os dropzinhos também para você distribuir. Queria muito agradecer o seu tempo, vi que você se empenhou, estudou, levantou sugestões, pensou. Acho que ficou muito bacana, muito enriquecedor. Eu acho que tem muita gente que vai gostar disso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo também. Obrigada, Eduardo. Obrigado aos colegas que estavam aí nos assistindo. Tá? Um abraço, boa noite. Um abraço, tchau, obrigado.